O Oscar. Você gosta de acompanhar o Oscar? Qual a sua celebridade favorita no Oscar? Você tem sonho de conhecer os Estados Unidos, que é onde fica a sede do Oscar? Quantas produções brasileiras você já viu sendo indicadas ao Oscar? Bom, há quase 100 anos, as premiações do Oscar são uma das que mais gera debates e gera bastante intrigas, polêmicas e muito respeito, praticidade e dignidade a todas as produções, seja dos Estados Unidos, seja mundial. Tudo isso por causa das suas imensas batalhas ao produzir filmes, documentários, tudo isso para poder levar a maior premiação do mundo. Você estar no Oscar é uma tarefa muito difícil para poucos, porque nem sempre chega a ser tão fácil você fazer uma produção muito bem feita para que assim possa ser avaliado pela academia, né? The Academy, que é como é chamado nos Estados Unidos. E por causa disso, várias das produções brasileiras que a gente teve, o Oscar, que foram avaliadas, foram muito bem implementadas em várias edições e tiveram respeito pelo nosso público brasileiro e pelo público lá fora. E recentemente, com a conquista do melhor filme internacional para Ainda Estou Aqui, filme brasileiro, feito pela Globo, né, original Globoplay, a gente aqui veio relembrar todas as 22 indicações que o Brasil teve no Oscar. Desde muito lá atrás, né, lá nos anos 40, até agora, em 2025. Então, espero que você possa gostar do vídeo, né, já deixa o seu like, se inscreva no canal, caso obviamente você não seja inscrito. E lembre-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque esse vídeo é um daqueles que mais dá trabalho e principalmente é muito difícil de pesquisar. Então, meus amigos, vamos começar o vídeo sem mais delongas, sem mais enrolações. Eu sou Antônio Dias e você é muito bem-vindo, bem-vinda ao canal da Todos Curiosos. Fala galera, Antônio Dias aqui do futuro. Só dizer pra vocês que o vídeo ficou muito longo e eu tive que editar em 2 dias diferentes. Então vocês vão ver aí no vídeo que em uma parte eu acabei trocando de roupa, já que não deu pra fazer num dia só, tá? Vamos continuar com o vídeo aí e let's go! A nossa primeira indicação ao Oscar veio em 1945 com o filme Brasil. Um filme feito pelos Estados Unidos, onde a sinopse do filme, lembrar a todos vocês, viu, que vai ter spoiler no vídeo, viu? Então fiquem bem atentos e não fiquem com ódio. Fala de um brasileiro chamado Miguel Soares, que tem dificuldades em compor uma música onde está no Rio de Janeiro e acaba se apaixonando por uma mulher chamada Nicky Henderson. Ele está lá no Rio de Janeiro, né, para poder compor alguma música a respeito sobre o Brasil, para logo de cara levar ao festival no Rio de Janeiro. E com isso, esse filme foi indicado nas categorias do Oscar de 1945. Melhor fixagem de som, melhor trilha sonora e melhor canção original, que é onde inclusive está o compositor Ari Barroso. Ele que compôs uma das músicas aí pro filme. E no geral, apesar do filme ser estadunidense, teve uma partezinha brasileira, né, com ele, e foi a primeira indicação do Brasil ao Oscar, em 1945. Vamos agora falar a respeito sobre o filme Orfeu Negro, que foi indicado ao Oscar em 1960, e é uma obra ítalo-franco-brasileira. Uma obra que foi feita por Brasil, Itália e França, onde se passa no Rio de Janeiro e conta a história de Eurídice. Espero que eu tenha falado o nome certo, viu, produção? Eurídice. Onde ela vem para o Rio de Janeiro para ter uma vida melhor com a sua prima Serafina. Mas durante o trajeto, então, em uma das favelas onde morava a sua prima, um homem que ela não conhecia
supostamente estaria apaixonado por ela e tentando a matá-la. Logo então que Eurídice foge do homem, conhece um cara chamado Orfeu e logo depois os dois namoram. Mas o que muita gente não sabe é que Orfeu tinha uma sedutora, né, uma amante, também, né, uma namorada, que se chamava Mira. E logo então, depois que Eurídice e Orfeu assumem um relacionamento, os dois começam então a dar os seus primeiros passos, com Eurídice conhecendo o carnaval brasileiro. Mas o homem que tenta a matá-la volta novamente e em seguida acaba perseguindo. Foi então que ela se jogou, né, pulou de um barraco que tinha próximos da festa no carnaval, segurou um fio de alta tensão e acabou morrendo, caindo e morrendo eletrocutada. Onde logo depois, na quarta-feira de cinzas, Orfeu acaba lamentando a morte da sua namorada e é morto pela sua amante logo em seguida, né, depois de vários ciúmes que Mira teve com os dois. O filme em si foi indicado pelo Oscar em 1960, mas somente pela produção representativa da França. Apesar do filme ser ítalo-franco brasileiro, em representação ao Oscar, né, de melhor filme internacional ao melhor filme estrangeiro, que inclusive foi ganho também, somente a França esteve representada. E há algumas hipóteses e histórias dizendo que esse sim foi verdadeiramente o primeiro Oscar do Brasil. Mesmo com essa discussão ou não, foi representado pela França e com isso a França acabou ganhando o filme de melhor filme estrangeiro em 1960 pela produção desse filme, que foi produzido por eles pela Itália juntamente com o Brasil, e mostra o amor de duas pessoas que acabam se apaixonando e não tendo medo de jeito nenhum da morte. Então há mais uma indicação ao Oscar que esse sim, né, para muitos historiadores, pesquisadores, foi o primeiro filme 100% brasileiro indicado ao Oscar. O Pagador de Promessas foi indicado ao Oscar em 1963 como melhor filme internacional. O filme em si fala sobre um homem humilde e bastante requisitado chamado Zé do Burro, onde vive na Bahia. Ele tenta pagar uma promessa, que é levar uma cruz muito pesada até uma igreja que fica em Salvador, onde inclusive essa promessa pediu a mãe do santo de Candomblé para que logo de cara consiga pagar essa promessa e dividir a sua terra com as pessoas mais pobres da sua região. Seguido pela sua esposa e logo em seguida pelo seu burro, ao qual se chama Nicolau. Logo depois que o burro se recupera de uma doença, eles foram então até uma das igrejas em Salvador, trazendo essa cruz muito pesada, ao qual ele fez esse pedido para a mãe de santo de Candomblé. E logo quando chega na igreja de Santa Bárbara, em Salvador, é recebido por um padre local, que acaba não aceitando a sua proposta, onde tem uma manifestação, um movimento de outras pessoas do Candomblé, onde querem utilizar o Zé do Burro para o respeito e não a discriminação, além de ser líder religioso. Mas acaba que o padre não aceita de jeito nenhum todas as suas propostas e a promessa, e acaba chamando a polícia. Nesse confronto, Zé do Burro acaba morrendo e todos os outros manifestantes entram na igreja para poder vingarem a sua morte. O filme em si que trata muito a respeito sobre a discriminação racial aqui no Brasil, sobre as tradições, sobre as religiões e, claro, sobre pessoas que acreditam muito bem em Deus e na sua vida. E aí então o filme foi indicado a melhor filme estrangeiro
em 1963 pelo Oscar, sendo aí a primeira produção brasileira a ser indicada pelo Oscar, tirando as parcerias que a gente teve com outros países. Vamos agora para 1979, onde o documentário Raoni foi indicado a melhor documentário, que é uma produção belga-franco-brasileira, produção entre Bélgica, França e Brasil. Esse documentário filme fala a respeito sobre os caciques, todas as culturas, tradições, religiões, tudo que acontece na vida dos caciques no Mato Grosso. O filme em si retrata mais a respeito sobre a vida do Raoni, onde mostra ele e toda a sua tribo convivendo durante o dia a dia. O filme foi indicado a melhor documentário em 1979 pelo Oscar, que viu o filme como uma das grandes produções, também brasileira, belga e francesa, como uma das mais bem produzidas de todas. Vamos para mais uma produção que foi feita em parceria entre Brasil e Estados Unidos. TT Vasconcelos, juntamente com um produtor norte-americano, fizeram o documentário El Salvador, o outro Vietnã, que conta a história sobre o país de El Salvador entre os anos de 1920 e 1970, um pouco antes da Guerra de El Salvador. E como os Estados Unidos são importantes nessa interferência para que logo de cara El Salvador consiga se reconstruir e consiga passar por seus momentos difíceis antes da guerra. O filme foi indicado a melhor documentário em 1982, indicado pelo Oscar, e que a nossa TT Vasconcelos inclusive recebeu muitas referências e bastante aplausos por ter feito um documentário super difícil e muito complicado, ainda mais se tratando de anos 20 até anos 70. Mais uma produção que foi feita através de Brasil e Estados Unidos. Em 1986, o filme O Beijo da Mulher-Aranha recebeu 4 indicações ao Oscar. Melhor filme, melhor roteiro adaptado, melhor diretor e melhor ator, que inclusive foi vencido pelo ator William Hurt. E com isso, esse filme que foi feito entre essa parceria entre americanos e os brasileiros em si, retrata a respeito sobre o período da ditadura aqui no Brasil, onde 2 prisioneiros acabam se apaixonando, onde acabam tendo diversas conversas e até mesmo relação sexual. E um desses prisioneiros acaba então se despedindo no seu último dia de prisão do seu namorado. Logo então, quando esse prisioneiro acaba saindo da prisão, antes seu namorado entrega como se fosse um bilhete aí com um número secreto para poder ajudar os seus comparsas que estavam fora da prisão. Logo em seguida, quando esse prisioneiro vai para sua casa, ele liga para esse telefone. Só que a polícia secreta já estava vigiando, já tinha muito tempo. E quando então foram na casa dele, prenderam e o mataram. Para que não houvesse mais pistas a respeito sobre esse prisioneiro. Aí então, o namorado desse prisioneiro, que continua ainda na prisão, acaba adormecendo por causa de uma injeção de morfina, e aí que acaba sonhando que está numa ilha, e aí se encontra com uma pessoa chamada Marta. O filme em si, que é uma das grandes produções feitas pelos anos 80, indicado aí a 4 categorias e vencendo uma delas. Só que o Brasil apenas participou. No caso, então, não venceu esse Oscar, somente aí definitivo pelos Estados Unidos, apesar de sim termos atores brasileiros e uma direção aí composta por vários
parceiros para que logo de cara o filme fosse uma parceria entre Estados Unidos e Brasil. 10 anos depois tivemos o filme O Quatrilho, filme então que foi indicado ao Oscar em 1996 como o melhor filme internacional. A história em si trata de dois casais que viveram nos anos de 1910 no Rio Grande do Sul, onde tiveram uma paixão imensa e formaram uma amizade muito única e bonita, mas que onde a esposa trai o seu marido e acaba ficando com outro que era amigo deles. E com isso, esses amantes fogem do local onde estavam para poder viver um romance discretamente, onde os outros acabam ficando para trás e também não desistindo diretamente e não desistindo em si de um possível romance e dessa investigação dos seus amigos que acabam então sumindo dessa trama. O filme, que foi indicado em 1996, tem vários atores já conhecidos aqui pelo Brasil e é uma das grandes produções já feitas aqui no cinema brasileiro e que foi indicado ao melhor filme estrangeiro no Oscar em 1996. Mais uma produção brasileira que foi indicada ao Oscar em 1998 como melhor filme internacional, que é O Que É Isso, Companheiro? O filme se trata a respeito sobre o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, que em 1969 acaba sendo sequestrado por um grupo de guerrilheiros de esquerda, onde mantém todo o seu cativeiro ali implementado, né, a respeito também implementado sobre o regime militar que ocorreu em 1964 aqui no Brasil. Mais uma produção muito boa, inclusive recomendo bastante, que foi indicado aí ao Oscar de melhor filme internacional em 1998. E agora vamos para mais uma indicação que vai dar o que falar. Vamos falar agora a respeito sobre o filme Central do Brasil, que ganhou então 2 indicações em 1999 pelo Oscar, que foi o de melhor filme internacional e o de melhor atriz com a Fernanda Montenegro. O filme, que se passa no Rio de Janeiro, mostra Dora, uma ex-professora que costuma escrever cartas para diversos clientes. E um dia ela conhece um garoto pobre, onde sua mãe a contrata para logo de cara achar o pai desse garoto, através então das cartas. Eles vivem diversas aventuras e conflitos ao longo da história, ao longo do filme, onde esse menino é levado justamente para sua família, a qual acaba não encontrando o pai dele, mas demonstra todo o seu carinho e respeito pela sua família e também pela Dora, que acaba se despedindo logo depois. E esse filme, que é um dos grandes, que é uma das grandes produções brasileiras já feitas, logo de cara que foi indicado ao Oscar, deu muita polêmica pelo filme não ter recebido o prêmio de melhor filme internacional e ainda mais com o prêmio, né, da Fernanda Montenegro não ter recebido de melhor atriz, o que gera discussões até os dias de hoje. Iremos agora para 2001, já para o século 21, onde temos Uma História de Futebol, que foi indicado ao Oscar, né? Mesmo o filme saiu em 1998, foi indicado ao Oscar como melhor documentário em live action, que mostra um time infantil chamado 7 de Setembro de Bauru, São Paulo, onde tenta vencer uma partida contra o Barão do Noroeste, onde a expectativa do treinador do 7 de Setembro é um jogador chamado Pelé, que é o apelido de infância do jogador Dico, onde a história é narrada aí pelo seu companheiro de time. Indicado em 2001 pelo Oscar como melhor documentário em live action, que mostra aí uma história de bastante resiliência de jogadores de futebol infantil que tentam, né, se formar para jogadores profissionais.
onde temos uma das produções brasileiras mais incríveis e bem malucas que tivemos aí nesse século, que foi Cidade de Deus. Cidade de Deus é um filme que mostra basicamente a vida dos traficantes e dos milicianos nas favelas. A vida de vários desses traficantes e milicianos que vivem em comunidades, mas principalmente onde se passa, que é a Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Onde o objetivo deles, dos traficantes em si, além de comandar essa favela, é também demonstrar toda a sua atividade e todo o seu controle através das drogas e também das armas. O filme que até hoje é uma das produções brasileiras mais importantes para poder demonstrar as favelas em si do Rio de Janeiro, o quanto são perigosas, e as comunidades em si que sofrem na mão desses milicianos e traficantes, recebeu 4 indicações ao Oscar em 2004. Melhor diretor, melhor roteiro adaptado, melhor edição e melhor fotografia. Ainda em 2004 tivemos o filme Got Nut. Ainda em 2004 tivemos o filme Got Nut, feito pela Blue Sky e pela Century Fox, onde a gente já conhece bem o personagem Scratch, que é aquele esquilo que gosta bastante de nozes. Ele faz uma coleção dentro dessa curta animação dentro de uma árvore, só que fica tão cheio de nozes que a última que ele tem acaba não entrando, e com tanta raiva que ele enfia a noz com muita força dentro dessa árvore, acaba que ela explode e várias dessas nozes vão para o abismo, onde ele consegue colecionar algumas delas, onde consegue amortecer a queda dele e também das nozes. Mas uma delas teve um atrito tão gigantesco que virou um meteorito caindo em cima da sua cabeça e rachando o chão de gelo, e acaba virando em cinzas. E a curta animação termina com o Scratch colocando a noz que sobrou na sua cabeça como se fosse um chapéu e se lamentando por várias dessas nozes dele ter perdido. O filme, apesar de sim ser estadunidense, tem a participação do diretor Carlos Saldanha, que é do Rio de Janeiro. E foi indicado ao Oscar em 2004 e foi indicado na categoria de melhor curta animação, pelo Oscar em 2004. Vamos para 2005, onde esse filme é uma produção de vários países daqui do nosso continente americano e alguns europeus também, mas também que envolve o Brasil, que é o Diário da Motocicleta. 2005, que foi indicado ao Oscar em 2 categorias, vencendo uma delas, onde mostra a rotina de um estudante de medicina que em 1952 decide viajar por vários países do continente americano, juntamente aí com seu amigo. Mas só que quando chegam em Machu Picchu, acabam tendo muita desconfiança em relação à população, e principalmente que eles tiveram que chegar em vários desses países através de caminhadas ou através de caronas com outros motoristas, já que a moto deles tinha quebrado, assim que começaram algumas dessas viagens. Como eu já falei, o filme foi indicado a 2 categorias, que foi melhor roteiro adaptado e melhor canção original, que essa daí venceu. É uma produção de vários países, que inclui até mesmo o Brasil, indicado aí ao Oscar em 2005. Pois é, e depois desse período todo, o Brasil só foi voltar às indicações do Oscar em 2011 com uma produção feita juntamente com o Reino Unido, que é Lixo Extraordinário, onde mostra a vida de 7 catadores de lixo num projeto que fica no Jardim Gramacho. Esse documentário, que passa mais ou menos ali no final da década de 10, de 2007 e 2008, mostra a vida desses 7 integrantes desse projeto, de como o lixo pode ser aproveitado de forma boa. E foi indicado ao Oscar em 2011 para a categoria de melhor filme, e foi indicado em 2011 pelo Oscar por melhor documentário, na categoria de melhor documentário.
Falaremos agora de uma produção também pelos Estados Unidos, pela Blue Sky and Century Fox, onde o filme Rio, o primeiro filme de Rio, que passa no Rio de Janeiro, foi indicado ao Oscar em 2012 por melhor canção original para essa categoria, que mostra a vida de um pássaro, né, de ariranha azul chamado Bloom, juntamente com a sua parceira, onde são capturados e levados para Minnesota, onde o objetivo deles é encontrar com os seus donos principais e também fugir dos contrabandistas que querem capturá-los. O filme em si, que foi muito bem recebido pelo Brasil e também pelos Estados Unidos com essa dupla produção, foi indicado aí pelo Oscar em 2012 pela melhor canção original. E é um dos filmes que a galera mais gosta, tanto é que até mesmo recebeu jogos e uma outra sequência alguns anos depois, que foi Rio 2. Mais uma produção feita em parceria, é um filme franco-ítalo-brasileiro, que é O Sal da Terra, que mostra a vida de Sebastião Salgado, um fotógrafo que tenta conhecer a vida através de seu filho e de um cineasta muito famoso, né, conhecido aí pela mídia e também pela população. O filme em si retrata a respeito sobre a família e sobre o conhecimento de outras pessoas que tentam trabalhar com fotografia e também com o cinema. O filme foi indicado ao Oscar em 2015 na categoria de melhor documentário. Bora para mais um filme brasileiro, uma animação feita em 2013 que foi indicado ao Oscar, chamado O Menino e o Mundo, que mostra a história de Cuca, um menino que vive sem o seu pai num sofrimento muito triste e bastante absurdo, onde ele tenta correr atrás, né, para poder achar o pai, e descobre um mundo totalmente desorganizado, né, com muita pobreza e exploração de trabalhadores, além da falta de perspectivas e esperança dentro dessa cidade. Essa animação brasileira foi indicada ao Oscar em 2016, categoria de melhor filme de animação. Mais um filme em conjunto que foi feito entre Brasil, Estados Unidos, Itália e França, que é Me Chame Pelo Seu Nome. O filme que foi indicado ao Oscar em 2018 e trata-se de um filme onde temos dois desconhecidos que acabam se interessando um pelo outro e possui uma história de relações totalmente controverso e muito complicado. Durante o período da história desse filme, são abordados vários temas em relação à relação sexual, outros temas também que envolvem traições. Todo esse filme passa nessa trama através desses dois desconhecidos que acabam se apaixonando um pelo outro e que possuem lembranças a respeito sobre o seu nome no final do filme, diante de tudo que acontece com eles e também dessa traição que ocorre com uma das amigas dele. O filme então indicado em 2018 pelo Oscar em 4 categorias: melhor filme, melhor música original, melhor ator e melhor roteiro adaptado, que venceu em 2018 no Oscar. Também em 2018 o filme Ferdinand, ou aqui no Brasil Touro Ferdinando, foi indicado ao Oscar também com a participação do Carlos Saldanha na direção, onde mostra o Touro Ferdinando que teve que se afastar da sua família depois de uma série de bagunças e problemas que ele teve aí com depois que ele teve com sua família. E aí então, morando em um outro local, ele deseja voltar para sua casa e também para sua melhor amiga. O filme que foi indicado ao de melhor animação em 2018, lá pelo Oscar, né, pelo The Academy. 2020, no Oscar, tivemos um documentário que foi levado pelo The Academy, que foi um documentário brasileiro, Democracia em Vertigem,
que mostra os bastidores, né, e tudo o que aconteceu sobre o impeachment da presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, além do seu parceiro Luiz Inácio Lula da Silva, e mostra um pouco também da eleição de Bolsonaro, né, do presidente Jair Bolsonaro, em 2018, através das eleições presidenciais. O filme que então trata-se a respeito de política foi indicado ao Oscar em 2020, né, contando aí um pouco sobre a política brasileira e a crise que o Brasil vivia na política nesse período. Nosso penúltimo filme a ser indicado pelo Oscar em 2022, que é o documentário Leva-me para Casa, onde tem uma participação de um diretor brasileiro, onde esse documentário mostra os sem-tetos, né, de uma parte da costa oeste dos Estados Unidos tentando ter uma vida melhor. O filme foi indicado ao Oscar de melhor curta-metragem em documentário em 2022. E a nossa última indicação ao Oscar, que ocorreu já faz mais ou menos umas 2 semanas atrás, que é o filme Ainda Estou Aqui, que teve o brilho da Fernanda Torres, né? O filme em si, que passa no período da ditadura militar, mostra a vida de Eunice Paiva, né? A vida em si que eles tentam levar durante o período da ditadura militar, onde seu marido, Marcelo Rubens Paiva, é sequestrado e não volta mais à família. E durante o passar do filme, a família sofre e muito com a perda, né, o sumiço do marido da Eunice Paiva, que acaba então tentando, né, ter uma vida normal depois de tudo o que acontece nesse período da ditadura militar. O filme em si, que foi indicado a 3 categorias do Oscar: melhor filme, melhor atriz com a Fernanda Torres e melhor filme internacional, que pela primeira vez, depois de tantas indicações, o Brasil levou essa categoria, que, vou dizer a verdade, é um dos melhores filmes um dos melhores filmes que o Brasil já fez, uma das melhores produções da história do nosso cinema, e que não só levou esse tipo de premiação, como várias outras em outros países, em outras premiações. É uma das produções muito bem valorizadas, que a gente precisa disso para mais e mais indicações do Oscar. E que, contudo, todavia, a gente tem que agradecer muito a Fernanda Torres por estar participando disso daí e ter levado, juntamente com Walter Salles, que fez também Central do Brasil, que a gente já falou aqui, a essa primeira indicação e a essa primeira estatueta do Oscar que o Brasil levou finalmente. Todos esses filmes que acabei de falar estão disponíveis em plataformas digitais como YouTube, Netflix, Globoplay, entre outros deles. São vários que você pode achar para logo de cara ver como que as produções brasileiras e de parcerias brasileiras são muito bem produzidas e que levam toda essa inspiração para o Oscar para que a gente possa ser reconhecido. Afinal, não só produções, por exemplo, dos Estados Unidos, que são boas, afinal de contas. E de todas essas 22 indicações, o Brasil está de parabéns por ter trabalhado tanto e conseguido todo o seu reconhecimento através do cinema e através dos documentários e através das animações. E é graças a toda a resiliência brasileira que a gente conseguiu finalmente o nosso primeiro Oscar. E claro, dar de cara parabéns a Fernanda Torres e Walter Salles por conseguirem essa primeira estatueta do Oscar. Todas as informações dos filmes estão abaixo na descrição. Eu vou ficando por aqui, meus amigos. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque deu um trabalho imenso para poder fazer um vídeo desse. Espero que tenham curtido. Então bora que bora, né, para que torcer para que outras indicações possam aparecer no Oscar no futuro. Indicações brasileiras, é claro. Então é isso, um beijo de arranho a todos vocês e até mais, pessoal.